大家好，非常欢迎你参加Lince Tanhua. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista e uma conversa sobre o âmbito do WhatsApp in China Summit. Hoje tenho o prazer de receber um convidado muito especial. Ele é secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. É presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal, Hong Kong. E também membro do Comitê Executivo da Federação das Associações Empresariais de Hong Kong em todo o mundo. Seja muito bem-vindo, Bernardo Mendia, Dr. Bernardo Mendia. É um prazer tê-lo aqui e queria-lhe agradecer a sua participação e ter aceito o convite de vir partilhar com muitos dos empresários que aqui estão com muita curiosidade sobre como aceder ao mercado chinês, uma parte da sua experiência com a China. Muito obrigada. Obrigado, eu. Gostava muito de lhe começar por perguntar quem é Bernardo Mendia. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, o Bernardo Mendia tem pouca importância aqui no meio das instituições e, portanto, e acho que isso é que é realmente falar um bocadinho sobre também as instituições que represento e, sobretudo, no âmbito desta entrevista, também muito sobre a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. É verdade, eu estou também ligado aqui a outras, também à Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Hong Kong, à Federação das Câmaras de Comércio e Indústria de Hong Kong no mundo e até também estou na Associação de Amigos da Nova Rota da Seda. Portanto, tudo o que seja entidades ligadas ao comércio e investimentos entre a China e Portugal, think tanks, eu tento estar, e isso tem tudo a ver comigo e, portanto, tento estar o mais possível ligado. E como é que surgiu esse interesse? Como é que surgiu essa ligação ao Hong Kong e à China? Olha, foi casualmente e inesperadamente. Foi uma oportunidade de trabalho em 2007, em que fui de malas para Hong Kong e fiquei a viver lá. É uma empresa ligada à logística internacional e foi assim que começou a minha relação. Vivi lá alguns anos, acabei por conhecer lá a minha mulher e pronto, e é um local onde fico ligado para o resto da vida. Acho que eu, apesar de estar em Hong Kong, como base, o meu trabalho era muito relacionado, obviamente, com a China e, portanto, viajava muito. A base era Hong Kong, como é a base de muitas empresas estrangeiras que fazem base em Hong Kong, mas para trabalharem e para alcançarem, sobretudo, o mercado da China. E, portanto, desde 2007 que nunca mais deixei a China, Hong Kong, e a China e Hong Kong também nunca mais me deixaram a mim. Há quem diga que quem vai à China nunca mais esquece a China. Falou que é secretário-geral, e já o anunciei como tal, da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. Qual é o grande objetivo e a missão desta Câmara? É como qualquer Câmara de Comércio, a relação é bilateral, não é? E, portanto, aquilo que nós tentamos fazer e que procuramos fazer no dia-a-dia, no trabalho do dia-a-dia, é precisamente promover as relações bilaterais, económicas, de comércio e de investimento entre os territórios da República Portuguesa e da República Popular da China. Pois, isso é bastante útil, especialmente para pequenos empresários que querem alcançar o mercado e não sabem como. Mas para ser, presumo que seja necessário ser vosso associado ou ser sócio para poder usufruir dos vossos serviços e dos vossos eventos. Quais são as grandes vantagens que um associado tem ao se tornar sócio da Câmara? Bom, em primeiro lugar, alguns eventos são abertos a todo o público e aqueles que não conhecem a Câmara podem vir conhecer a Câmara através de alguns dos eventos que são públicos. Outros, as vantagens que podem ter muitas vezes é o facto de os custos de entrada nos eventos que nós organizamos que têm custos serem obviamente mais reduzidos para quem já é associado. Quanto às modalidades de adesão, portanto, nós vão desde os associados individuais, que são essencialmente estudantes, pessoas ligadas às universidades, até níveis de adesão que são feitos à medida das multinacionais, portuguesas e chinesas, como a EDP ou a Alibaba, por exemplo. Isto para nomear uma de cada país. Esses são os corporate members, não é?
E, Uhum. portanto, muito à semelhança daquilo que se passa com outras associações privadas de promoção económica e comercial, as vantagens estão sempre diretamente relacionadas com esse nível de envolvimento que cada uma das entidades ou individuais procuram na Câmara, que vão desde exposição nos canais online, nomeadamente o website, a newsletter, até presença nos eventos ou acesso até a encontros fechados. Portanto, há uma panóplia de oportunidades que tem muito que ver com o envolvimento que cada uma das empresas procura. Também é importante dizer uma coisa: muitas vezes as vantagens que os membros retiram estão também muito relacionados com a disponibilidade que eles têm para se envolverem nas nossas atividades, não é? Porque há membros que são membros por motivos institucionais e há membros que são membros que têm os seus próprios objetivos específicos e esses participam nos nossos eventos, em todo e qualquer evento, e realmente beneficiam de um networking que encontram aqui, que eu acho em Portugal é difícil de encontrar noutro sítio, porque o número de atividades que promovemos, temos meses em que fazemos todas as semanas atividades, temos outros menos, obviamente. Quando temos eventos mais importantes e que nos exigem mais tempo, temos que nos concentrar umas semanas nesses eventos. Mas normalmente até temos a cada semana eventos. E é isso, acho que é o networking, é o que gostava mais de evidenciar como vantagem. Eu tenho que o congratular, porque na realidade tenho-vos seguido com mais atenção nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, nomeadamente, e o vosso newsletter tem tido um trabalho de divulgação e de iniciativas que têm desenvolvido, que cresceu a olhos vistos. Muitos Muito obrigado. parabéns, muitos parabéns. Tem alguma iniciativa, assim, a curto prazo, algum plano de algum evento que queira partilhar connosco? O próximo que temos, ontem por acaso tivemos um evento com o atual embaixador português em Pequim, e que está agora na fase de transição, vai para Paris no próximo mês, mas ainda é o embaixador. E por acaso ontem tivemos um evento. Esse é interessante, esse é o típico evento mais fechado, em que penso que, lá está, tem a ver também com o perfil e, portanto, este aspecto mais diplomático, se calhar mais político, são eventos normalmente mais fechados e não são anunciados sequer. E depois temos outro tipo de eventos, como a Gala, que é o nosso próximo grande evento, que será no dia 10 de novembro, mas que já esgotou. E, portanto, esse evento agora só estamos a aceitar em lista de espera, para o caso de alguém ter interesse. E, portanto, acho que esse evento seria um evento interessante de referir, porque é o próximo. Mas se calhar também queria aproveitar já agora, só para referir os dois eventos que realizámos agora no mês passado, um sobre o CBDC, que é o Central Banking Digital Currencies e Criptos, que fizemos também com dois parceiros, lá está, dois parceiros que se envolveram diretamente connosco para promover um evento sobre as áreas do interesse deles. E, portanto, nesse sentido foi co-organizado, no caso foi o Bison Bank e a MDME. E depois um outro evento que também realizámos recentemente, muito interesse, aberto a todos os interessados, esse não foi fechado, que foi um evento com o Pascal Coppens, que é um especialista, ele é belga, mas viveu 20 anos na China, e ele fala sobre inovação na China e realmente tem uma visão que é muito importante. Aliás, recomendo a toda a gente, Pascal Coppens, que vejam no YouTube os vídeos dele, porque vale a pena olhar para a China com outros olhos, ou seja, e pôr na posição dos chineses também para tentar compreender algumas das coisas que hoje em dia são incompreendidas, sobretudo devido a um extremismo de posições que estão, ou se está a favor ou se está contra. A vida não é assim, na realidade. E o interesse de Portugal também não é compatível com pôr num lado ou pôr no outro. As situações têm que ser analisadas, sobretudo do ponto de vista económico. Aliás, não sei se ainda íamos lá, se não, mas aproveito se calhar até para referir isso.
Acho que é importante passar esta mensagem também. Portugal, evidentemente, faz parte de uma série de organizações internacionais e que são políticas, não são económicas, são políticas, como a NATO, como a União Europeia, e, portanto, esses são nossos parceiros políticos. Mas Portugal, na China, nós competimos com Espanha, competimos com França, competimos com outros países por ter mais vendas e por fazer mais comércio. E, portanto, acho que é importante que se perceba isso, que é bastante importante para nós. Sim, é muito importante, essa mensagem é muito importante, porque na realidade nós somos muito invadidos e alimentamos muito dos mídias, o que nos passam nos telejornais, e isso acaba por ser sempre aquelas notícias fantasiosas para vender. E Sim. acaba por não corresponder muito à realidade comercial e económica de quem realmente conhece o mercado. Uhum. E sabe Sim, sobretudo, Isabel, permita-me só, sobretudo deixar o apelo às pessoas, sobretudo aqueles que não estão tão familiarizados, que não conhecem chinês, não conhecem a China, sobretudo deixar a mensagem para que não acreditem só porque alguém lhes disse, que investiguem por eles próprios e tentem perceber realmente o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido. Vão ficar surpreendidos, se calhar 90% daquilo que se diz nos jornais não faz sentido. Pois não, porque os mídias na realidade acabam por ser um negócio diferente. Enfim, mas estamos a falar de relações comerciais. No seu ver, como é que acha que estão a evoluir as relações entre Portugal e a China? Bom, a forma na parte comercial, realmente, para pôr a coisa de uma forma positiva, eu diria que temos muitas oportunidades para melhorar. A nossa balança comercial é altamente deficitária. Nós temos a cobertura das nossas exportações é cerca de 13%, ou seja, nós só exportamos para a China 13% daquilo que a China exporta para Portugal. Ora bem, o que é interessante analisar e referir aqui? Além das oportunidades, mostra que temos um campo grande para melhorar. Acho que o importante é dizer que esta relação, que é um pouco desigual, é facilmente explicável, obviamente, porque a China é um país que tem uma capacidade industrial instalada sem paralelo no mundo. As mais de 500 categorias de indústrias categorizadas pela Organização Mundial do Comércio, a China é o único país do mundo que tem capacidade para produzir todas. Portanto, nem os Estados Unidos, não há nenhum outro país no mundo. E, portanto, isso explica-se também por isso. É a capacidade de produzir que a China tem e que nós não temos. Portanto, mais oportunidades para nós. Realmente seria importante para Portugal ter mais capacidade industrial para podermos vender mais. Sem prejuízo. Sem prejuízo. E por outro lado, e antes de ir a outras vantagens para nós. Por outro lado, nós, ao contrário de alguns países africanos ou da América Latina, também não temos recursos naturais para vender. Daí também esta desigualdade de balança comercial. Portanto, em primeiro lugar, é preciso perceber de onde é que vem esta desigualdade comercial. E em segundo lugar, acho que temos uma oportunidade ainda assim no setor agroalimentar, porque os nossos produtos estão associados à qualidade, e eu acho que é por aí também que devemos ir. Também, em termos de narrativa, e penso que temos a sorte, a felicidade de estar na União Europeia, e, portanto, isso dá-nos logo um selo de qualidade. Estamos sujeitos a uma série de controlos que dá muita segurança ao consumidor chinês. Por outro lado, e ainda em termos de narrativa, também é importante referir que para a China não lhe interessa que a nossa taxa de cobertura seja de apenas 13%. Porquê? Porque isso gera um sentimento de injustiça e de desvantagem. E, portanto, a própria China quer que esta relação seja mais equilibrada. Porque isso é do interesse da China que exista um sentimento de reciprocidade e de entendimento mútuo. E, portanto, a parte económica é fundamental para isso. E, portanto,
Acho que na parte diplomática temos aqui ainda um trabalho importante para fazer. Vamos ter um novo embaixador que vai entrar com certeza também cheio de força para fazer mais e continuar o trabalho que já foi feito pelo nosso anterior embaixador para conseguirmos que mais produtos portugueses sejam homologados pelas autoridades chinesas para podermos exportá-los para a China. É curioso, estava a ouvi-lo e estava-me a lembrar, em 2011 ou 2012, quando vivemos aquela crise grande, os economistas aconselhavam e diziam que as empresas que melhor sobreviveriam à crise eram as empresas que exportavam. E exportavam produtos alimentares, nomeadamente para todo o mundo. Nós realmente somos bons nessa área. É engraçado como é que um país como nós, já com tanto desenvolvimento e com um percurso já andado, caminhado muito mais à frente que a China, não consigo bem compreender porque é que os portugueses em si têm medo, têm receio. Os chineses deram um passo gigante e no fundo, as nossas exportações, como disse, representam 13% das exportações deles para nós. E eles vieram do nada há 40 anos atrás, viviam a colher grão de arroz para viverem na miséria e na pobreza como eles viviam. O que é que será que falta aos portugueses para conseguirem dar esse passo na direção da China? Claro que em dimensão sempre proporcional. O que é que acha que as empresas portuguesas poderiam fazer um bocadinho mais nesse sentido? Estarem mais apoiadas? O que é que acha que poderia... Há aqui questões que são estruturais e que têm a ver com a própria capacidade industrial e manufatureira dos dois países, que é muito desigual. E, portanto, são questões que, desde que entramos na União Europeia, seguimos um caminho, mas neste momento até esse caminho está a ser um pouco alterado, portanto, há muito mais incentivo à constituição de clusters de indústrias e ao desenvolvimento de certas e determinadas indústrias, e esse é o caminho para podermos vender mais, não é? Termos mais modernos, mais sofisticados. A China, sem dúvida, que fez esse caminho com muito sucesso, tem a vantagem de conseguir implementar num muito curto espaço de tempo as decisões políticas, coisa que nós não temos, não é? Mas nós temos que, pronto, estas são as nossas circunstâncias e nós temos que procurar ser mais competitivos, obviamente. É isso, é o nosso interesse, o interesse nacional é esse, desenvolver indústrias, ser mais competitivos, vender mais. Nós temos uma posição, sem dúvida, de vantagem relativamente a outros países europeus, porque temos uma narrativa importante para contar, de ligação à China, que é importante no momento de concretizar negócios. Temos também uma forma de fazer negócios que é muito semelhante à dos chineses, e isto pode parecer um pouco retrógrado ou menos sofisticado, mas a parte pessoal, estar à mesa e as relações pessoais são super importantes, tanto na China como em Portugal, e portanto os nórdicos têm menos isso, mas claro que depois da parte pessoal e da relação e de construir essa relação pessoal, é preciso também a parte, obviamente, que é complementar e fundamental para depois para um negócio ser consistente. É preciso depois também a parte profissional, da capacidade de fornecer, a qualidade do serviço, tudo isso é importante. E, portanto, eu acho que nós estamos numa posição bastante boa para melhorar as nossas exportações para a China. E contamos com o apoio também com organismos como as câmaras de comércio neste momento que podem ajudar estas empresas também, como já falamos. Quais é que acha que são as vantagens do mercado de Hong Kong face à China continental? Hong Kong e Macau. Sim. Macau é sobretudo, bom, além da parte de falar português, Macau, começando por Macau, além da parte de falar português, existem realmente, como referiu mesmo institucionalmente, existem organismos que contam com o apoio do governo central de Beijing e que pretendem fazer essa ponte com Portugal e com os países de língua portuguesa. E depois existe toda a parte legal, é tudo em português, portanto há ali uma série de vantagens realmente. Hong Kong, eu diria que é a sofisticação do mercado, sobretudo parte financeira, parte de startups, portanto os bancos, a parte das startups e a sofisticação dos serviços de trading.
Portanto, aí tem uma grande vantagem, porque eles foram os primeiros a beneficiar da abertura para a China, foi Hong Kong, e, portanto, estão muito desenvolvidos, têm uma mão de obra também de excelência, portanto, tanto um como o outro, dependendo mais da empresa que está mais do que a empresa procura do que propriamente de um ou do outro, depois ver onde é que se ajusta mais para entrar na China. Mas eu recomendo tanto Macau como Hong Kong. São dois excelentes mercados e, sobretudo, aquilo que é importante para os empresários portugueses é visitarem um mercado e perceberem a realidade de cada um e como é que ela se ajusta ao produto que querem vender ou ao serviço que querem vender, seja o que for. Ou, ainda, também é importante, temos pouco, mas e é necessário, era muito importante que tivéssemos mais, temos pouco investimento português na China, muito pouco. E portanto também aí é preciso ver e é preciso analisar e conhecer o mercado e estar lá, ir lá, pelo menos no mínimo é preciso ir lá. Sim. E até que ponto também conhecer a cultura deles, conhecer um bocadinho mais sobre a história, sobre a cultura, será importante para abrir o canal para o negócio? É fundamental, é muito importante para eles. E também acho que é importante para nós, acho que a cultura é a primeira forma de nos conectarmos, é também uma forma, a cultura, não só a cultura, o desporto. Curiosamente, na China, o desporto faz parte da cultura, mesmo administrativamente e politicamente. Cá estão separados, deve ser pela importância do futebol, portanto está autonomizado, mas na China faz parte mesmo politicamente, o desporto está sobre a cultura, é muito engraçado. E acho que isso é um ponto de conexão e de ligação que pode ser um primeiro passo para um primeiro passo e às vezes também pode ser um passo desbloqueador. Aliás, é preciso dizer, ou é interessante contar, que mesmo no restabelecimento das relações diplomáticas entre Portugal e a China em 1979, portanto, no ano que antecedeu o restabelecimento das relações diplomáticas, uma equipa portuguesa de futebol, na altura foi o Sporting, tinha ganho uma taça importante, foi à China, onde fez 3 jogos, e juntamente com essa delegação foi um representante do então Presidente da República, o General Ramalhianes, que levava uma carta para entregar ao Deng Xiaoping, precisamente para disputar o processo de restabelecimento das relações. Isto é uma curiosidade, mas é muito interessante. Foi através do futebol, portanto, através da cultura. Muito importante. Engraçado, eles têm um grande fascínio pelos Ronaldos, não é? Por causa dos Ronaldos brasileiros e do nosso Sim. do Salvador, do Cristiano Ronaldo. Sim, Ronaldo só há um, que é o nosso. Né? Mas é um nome em voga na China. É Ronaldo, Ronaldo, por causa dos brasileiros e do nosso Ronaldo, mas o nosso realmente. Na China, a venda de produtos portugueses tem presença no e-commerce, eles fazem uma grande transação pelo e-commerce hoje em dia, como vamos sabendo. Acha que os produtos portugueses têm uma porta de entrada por aí, têm presença no e-commerce, no Alibaba e etc? Sem dúvida, é uma grande porta, sem descurar aquilo que disse antes, da importância de ir lá e visitar pessoalmente, conhecer, mas sem dúvida que se tem constituído como uma plataforma preferencial, principalmente nestes últimos 3 anos em que as viagens são muito difíceis, para não dizer estão vedadas para muitos empresários, não é? É difícil ir à China ainda, deve estar a acabar esse período, está certamente a acabar esse período, mas voltando aqui ao e-commerce, temos várias empresas portuguesas que já estão presentes no e-commerce como forma de fazer vendas, quer por iniciativa própria, quer através de parceiros locais, quer através de programas disponibilizados pela própria ICEP. Neste momento a ICEP tem um programa em que estão 15 empresas, 15 empresas penso que é no Taobao, agora não tenho presente, mas fora isso, temos empresas também no Taobao, por exemplo, a nossa própria Federação Portuguesa de Futebol tem produtos de merchandising,
que vende lá. A Delta, depois tem todas essas empresas que estão neste programa experimental da ICEP. Na Alibaba.com também, que é uma outra empresa, é a primeira empresa do grupo Alibaba, e é uma empresa de vendas de empresas para empresas, portanto não é para o consumidor como o Taobao que referi antes, mas é um sem número de oportunidades. A Alibaba é a mais conhecida, mas há muitas, JD.com, portanto há aqui sem dúvida nenhuma muitas oportunidades para entrar. Já deu aqui um sem número de sugestões aos empresários portugueses que podem para dar o primeiro passo no sentido de tentar entrar e avaliar melhor o mercado chinês no seu ramo de negócio. Acha que, na sua opinião, a China tem planos para chegar a 2030 como uma das grandes potências mundiais? Acredita que será a primeira ou acha que permanecerá no segundo lugar? É irrelevante. Estar no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto são todos gigantes. São mercados gigantes e, portanto, estar no primeiro ou estar no segundo é um bocado indiferente para quem exporta para lá. São gigantes. E, portanto, acho que isso talvez seja uma questão mais de orgulho, de ranking, mas não é uma questão que seja muito relevante para quem quer vender para grandes mercados. Portanto, sobretudo, acho que temos que focar em todos estes mercados, não é? Quer dizer, não é só a China, os Estados Unidos, o Japão, a Indonésia está a subir de uma forma louca, Índia, Brasil, temos muitos mercados onde temos que estar presentes em todos eles, independentemente de um ser o primeiro e o outro ser o quinto, porque são todos gigantes. Sim, é verdade. Mas como nós dizemos em português, dos segundos não reza a história, não é? Então luta É sempre. tal questão do orgulho, mas em termos do negócio para as empresas não é relevante qual é que está lá no primeiro lugar do ranking. Sim, sim. A China é tão grande que tomara uma empresa portuguesa entrar numa província chinesa. Sim, exatamente. Uhum. Qual é que acha que é a importância de saber falar mandarim nos dias de hoje? Olha, eu contra mim falo porque eu não sei falar mandarim. Uma grande falha. Depois de tantos anos, e realmente é preciso, sobretudo, é preciso alguma dedicação, é preciso investimento de tempo, sobretudo de tempo, para se aprender. Agora, não há dúvida nenhuma de que é muito importante. É uma demonstração de respeito pela cultura chinesa e vai facilitar muito na hora de fazer os negócios, obviamente. Pois. Mas que não seja o dito quebra-gelo que é sempre necessário naqueles momentos introdutórios. Pois, mas esse eu ainda chego lá, para o quebra-gelo. Depois acabou-se. Doutor Bernardo Mendia, muito obrigada pela sua participação e muito produtiva e cheio de insights para quem nos ouviu. E desejo a todos um bom resto de dia ou de noite, consoante a hora do dia que estejam a assistir a esta entrevista e até à próxima entrevista. Muito obrigada. Muito obrigado.